Olá galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Física agora vai! Na aula de hoje a gente vai falar de hidrostática, a aula de número 2 de hidrostática, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os vasos comunicantes, que foi o ponto exatamente onde a gente terminou a última aula, né? Então a gente falou na última aula do que era pressão, do que era densidade e falando da lei de Stevens. Embora a gente não dê um nome para a lei, a gente determinou que a pressão em um líquido é dada pela densidade vezes a gravidade vezes a altura. Se você não viu essa primeira aula, tem um cardzinho exatamente aqui, ó, vai aparecer aqui para você agora, aonde você vai clicar e vai assistir a primeira aula primeiro, beleza? Terminou de assistir a primeira aula, volta aqui. Eu estarei exatamente aqui te esperando, tranquilo? Para você que já assistiu a primeira aula, a gente continua a partir daqui e a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona essas interações em vasos comunicantes. E aí, nesse sistema de vaso em U, a gente pode ter duas possibilidades que são importantes. A gente pode trabalhar os líquidos immiscíveis ou a gente pode trabalhar prensas hidráulicas. Os líquidos immiscíveis, eles são utilizados dentro da teoria e do teorema de Stevens, né? Utiliza desse conceito do teorema de Stevens. Já a balança hidráulica, ela vai utilizar o teorema de Pascal, que é a relação de pressão em uma determinada área. Vamos verificar como funciona isso. Pessoal, eu tenho aqui nesse primeiro sistema dois líquidos, ok? Se você conseguir enxergar a cor aí, a gente tem um líquido azul, e esse líquido azul está empurrando um pouco o líquido vermelho, ou o líquido laranja aqui. Quando a gente percebe isso, a gente tem uma pequena impressão. Qual que é a primeira impressão que a gente tem? Quem empurra quem? Percebe que o líquido azul empurrou o líquido laranja, tanto que o laranja está um pouco mais alto que o azul? Isso de primeira já me dá a característica de que o líquido azul tem uma densidade um pouco maior do que o líquido laranja, porque ele teve possibilidade de empurrar o outro. Se o líquido azul tivesse mais alto, aí seria o laranja o líquido mais denso, beleza? Então vamos pensar a partir desse princípio que é importante a gente conseguir concluir isso. Pensando nesse sistema, o que a lei de Stevens diz? A lei de Stevens diz exatamente o seguinte: dado um sistema com a mesma altura, a gente vai ter exatamente a mesma pressão se o sistema estiver estático, ou seja, se estiver em repouso. Por isso que a gente está falando de hidrostática, sistemas em equilíbrio que utilizam a relação de fluidos, ok? Vamos pensar aqui então, exatamente nessa altura, aonde é a altura exatamente de separação dos líquidos desse lado, que eu vou chamar de lado B. Esse lado aqui eu vou chamar de lado A, só para a gente identificar os lados no sistema. A partir desses lados, eu vou pensar o seguinte com você. Essa parte está aberta e essa parte também está aberta. Estando aberta essas duas partes aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a pressão total do lado A tem que ser igual à pressão total do lado B. Mas qual que é a pressão de cada um dos lados? Bom, do lado A a gente tem a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, de ar. E que tem que ser igual a pressão atmosférica mais a pressão do líquido em B. Uma coisa então que não vai interferir nesse sistema é a relação da pressão atmosférica, porque a gente vai cortar isso na equação. Vai depender simplesmente das pressões nos líquidos. E como que a gente calcula a pressão no líquido? D, que é a densidade do líquido, chamada D de A, vezes a gravidade, vezes a altura do líquido A, que seria essa altura que o líquido tem até esse ponto que a gente marcou. Essa altura A, certo? Partindo desse ponto, a gente vai olhar do outro lado a mesma coisa, ou seja, densidade B vezes a gravidade vezes a altura do líquido B, que é exatamente a altura do líquido até o mesmo ponto que a gente marcou. Pensando nessa proposição, a gente tem exatamente o quê? Se a gente pensar que a gravidade pode ser cortada porque é a mesma gravidade, porque o sistema está todo no mesmo ambiente, a gente vai ter que a densidade de A vezes a altura de A é igual a densidade de B vezes a altura de B. Ou seja, se eu conheço uma das densidades, conheço uma das alturas, conheço a segunda altura, eu consigo determinar, por exemplo, a segunda densidade. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no seguinte. Vamos supor que essa altura aqui seja de 0,8 metros. E a densidade do líquido seja de 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a parte A. Vamos para a parte B. Vamos supor que essa altura da parte B, lembra que está mais alta aqui na representação. Vamos pensar em 1,2 metros de altura. Qual seria a densidade de B então?
utilizando a expressão que a gente criou aqui, a gente vai ter o seguinte: 1 vezes 0,8 é igual a dB vezes 1,2. Então a gente consegue determinar a densidade de B, que vai ser 0,8 dividido por 1,2. Professor, como que eu faço essa conta aqui? A gente pode simplificar. Se eu dividir por 0,4 e 0,4, em cima e embaixo, isso aqui vai dar 2 terços. 2 terços equivale a mais ou menos 0,66, né? 0,67. Então a densidade de B é 0,67 gramas por centímetro cúbico, aproximadamente. Então a gente consegue determinar a densidade de líquidos. E lembra da previsão que a gente fez? A densidade do líquido B seria menor do que a densidade de A. E aí está explicado, está demonstrado para você como que é a relação dessa densidade. Esse tipo de exercício ele é muito cobrado em vestibulares e concursos militares. Então é importante que você tenha em mente aí se você for prestar qualquer uma dessas provas. Um segundo princípio, que é o chamado princípio de Pascal, ele traz para a gente o seguinte, vamos trocar um pouquinho de assunto aqui, que a gente já vence mais uma parte. A balança hidráulica. O que acontece na balança hidráulica? Segundo Pascal, ele diz que, feita uma certa pressão num dos lados desse sistema, essa pressão é transmitida, ou seja, esse sistema transmite essa pressão por todo o líquido até atingir o outro lado. Ou seja, se eu fizer força de um lado, como o sistema é fechado, essa força vai ser transmitida. Só que essa força, essa relação de pressão, ela vai depender da área que a gente tem. Então acontece o seguinte, esses sistemas têm a mesma altura e eu posso aplicar uma força F aqui, desse lado, certo? Aonde ele tem uma área A1. Se eu pensar nessa segunda área aqui, que é muito maior, a área 2, que força que aparece aqui? Ok? Por que força que aparece aí, professor? Porque a pressão é a mesma, lembra que está na mesma altura, está relacionada a líquidos no sistema fechado, a pressão é a mesma em todos os pontos do líquido. Então a gente pode pensar que força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Cara, esse princípio, que é o princípio de Pascal, é importante, certo? Vou colocar ele aqui, vai aparecer aqui para você o princípio de Pascal. Leia, perceba que dentro de um sistema fechado de fluidos, seja ele líquido, seja ele gasoso, a pressão vai ser igual nesses pontos, certo? Principalmente se a gente relacionar a mesma altura, a pressão é exatamente igual. Se a pressão é igual, a gente tem uma relação de força sobre área que tem que ser igual a força sobre área. Tem que ser proporcional. Se é proporcional, pensa comigo o seguinte: uma força pequena numa área pequena vai proporcionar uma força muito grande numa área maior, certo? Pela relação de proporcionalidade. Vamos supor que eu esteja numa balança como essa e eu aplique aqui 20 newtons de força numa área de 0,2 metros quadrados. Do outro lado eu tenho uma baita de uma área, cara. Tem uma área de 5 metros quadrados. Que força que aparece aqui? Qual o valor da força exatamente nesse ponto? Vamos verificar. Pela relação que a gente tem aqui, a gente vai ter a seguinte ideia. Vamos lá. Força 1, 20, dividido por 0,2 é igual. Força 2, que é o que a gente quer descobrir, dividido pela área 2, que é 5. Ok? 20 dividido por 0,2, a gente pode fazer 20 dividido por 2, que dá 10. Passa esse zerinho aqui subindo aqui, vai ficar 100. Então vai ficar 100 é igual a F2 sobre 5. Passa 5 multiplicando. Passando 5 multiplicando, F2 vai dar 500 newtons. Então, olha só, cara, você aplicou uma força de 20 newtons e você conseguiu uma resposta do outro lado do sistema com uma força de 200 newtons. Esse é o princípio de funcionamento de prensas e balanças hidráulicas, que utilizam de fluidos, da relação de pressão em fluidos, para poder levantar aí elementos extremamente pesados, através de uma pequena pressão num ponto. Como, por exemplo, uma balança hidráulica que a gente vai ter aí numa oficina mecânica, oficina de veículos, ok? Pessoal, é dentro desse sistema que a gente está trabalhando com você que a gente traz esses dois novos conceitos. Isso cai nas provas, isso vai aparecer no seu vestibular, aparece no Enem,
apareça no seu concurso militar. Então assista essa aula, reveja os conceitos e faça os exercícios. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para você acessar 10 exercícios e responder, beleza? Responda esses 10 exercícios, verifique o seu aprendizado. E a gente volta na próxima aula para trazer mais conceitos de física para você, ajudando você a realizar seu sonho de ingressar no curso tão almejado. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.